Primeiro, vamos começar com o definite article. The é usado com substantivos contáveis e não contáveis. Então, aí o primeiro exemplo. The kids are studying. The rice is not well cooked. Então, vocês puderam reparar que the kids, né, kids, é um substantivo contável, então tranquilo. Rice é um substantivo incontável, né, arroz é incontável. Tanto a pessoa que fala quanto a pessoa que escuta sabe do que eu estou falando, então eu estou definindo isso. Então, quando eu falo the kids... Men hva i helvete? A pessoa sabe de quais crianças eu estou falando. E quando eu falo the rice, a cara pra burro, provavelmente é aquele que eu estou comendo. Então você imagina, eu tô na mesa comendo e eu viro pra pessoa e falo the rice is not well cooked. Como se fosse um programa de culinária. Inclusive, eu me inspirei nesse exemplo mesmo, de um programa de culinária no Netflix que eu estava assistindo. Tá brincando comigo, pegadinho? Para indicar algo que já foi mencionado. Então, primeiro, eu menciono na primeira parte da frase, né? There is a fancy pool in this hotel. E aí, quando eu vou mencionar novamente, eu coloco o artigo definido. The pool has lights in it. Vamos para casos de zero article, quando a gente não necessita usar. People are telling me he's not coming to the party. Parrots are colorful birds and they can mimic human speech. Então, nesses dois casos, eu não estou dizendo exatamente que pessoas e também, no caso de baixo, eu não estou dizendo uma espécie específica de papagaios, mas eu estou falando mesmo da classe como um todo. Então, quando eu generalizo, geralmente eu não preciso colocar artigo, então é zero article mesmo. E para casos de nacionalidades, quando eu falo também de uma classe como um todo aqui, Chinese can be easier than you think. Será? Funcionaria também se fosse nacionalidade. Para esportes também, volleyball is an exciting sport. Football is the most famous sport in the world. Também tem outros casos, por exemplo, com nomes de países. Não se usa nomes de lago, nomes de montanha, mas tem as exceções, tem várias exceções. É por isso que eu não apresentei aqui como uma regra fixa, porque você precisa saber quais são os nomes de países, de lagos, que, por exemplo, que vem com artigo ou não. Por isso que eu não coloquei aqui. Outro caso, o caso que você coloca o artigo, por exemplo, é o nome dos continentes. Mas vamos ver aqui um caso de 4 palavras em especial em que você pode ou não usar o artigo definido the. Before the words school, university, prison, and hospital, the definite article is not used, except when someone goes to those places with other purposes. Por exemplo, se você vai para a escola, mas não é aluno, você vai para a prisão, mas não é a pessoa que está presa, e você não dá entrada no hospital, então você usa o artigo definido. Mas se é o caso, se você vai para a universidade como aluno, para a prisão como preso e dá entrada no hospital, não, aí não. então no caso, zero article. A gente vai ver alguns exemplos aqui que estão misturados. I'm going to the university to pick up Rebecca. Então, essa pessoa que disse isso, ela está indo para a universidade como aluna ou não? Ela não está indo para a universidade como aluna, por causa desse artigo aí. Ela só vai, caso que provavelmente dá carona para Rebecca. Um outro caso aqui, 3 men have been sent to prison after the trial. Então, vocês reparem que a palavra prison está sem o artigo definido. Ou seja, essas 3 pessoas foram presas, elas foram para a prisão. Não sabe por que você está preso? Não sei. Então, não se usa o artigo definido. Vincent is in hospital. E aí eu tenho outro exemplo que está do lado, com o artigo definido. Em qual frase o Vincent foi hospitalizado? Ele deu entrada no hospital. A frase em que o Vincent foi hospitalizado, ou seja, está no hospital porque, enfim, houve algum problema que ele precisou ir para o hospital, é a primeira. Na segunda, o Vincent foi para o hospital por um outro motivo. Então, quando eu uso o artigo definido, é porque ele foi lá não necessariamente para dar entrada no hospital. Ele pode ter ido para visitar alguém no hospital, por exemplo. Só se for para fazer uma visitinha. Nada de ser internado, pelo amor de Deus. Ainda mais nesses tempos agora. Quando eu não uso o artigo nessas 4 palavras, no caso school, university, prison, hospital, é porque eu vou com o intuito
to, né, no caso school e university, eu vou como aluno mesmo. No caso de prison, como prisioneiro, e no caso de hospital, como paciente, né, de entrada no hospital. No caso de usar o artigo definido, eu entrei sem o propósito, ou seja, eu vou para a escola, para a universidade, para a prisão, sem o propósito de ser aluna, de ir para a prisão como um prisioneiro, né, como um encarcerado, e para o hospital sem a intenção de ser um paciente. Graças a Deus. Então, na primeira frase eu tenho Mr. Johnson was looking for you earlier this morning. Cassiana is the teacher to teach you Spanish. On the Friday, there was a terrible rainstorm. Qual o efeito de sentido nessas três frases, principalmente na primeira? Mr. Johnson was looking for you earlier this morning. Vocês conseguiriam explicar pra mim? Indeterminação. Indeterminação, pois é, seria aquele caso de um tal de Mr. Johnson was looking for you earlier this morning. Mr. Johnson. Depois eu tenho Cassiana is the teacher to teach you Spanish. Qual é o efeito de sentido que tem o artigo definido nesse caso? Ela primeira é inespecífica. Que quem fala não conhece. Isso, gente. Específica no segundo caso? Sim, mas só que não é exatamente isso. Tenta traduzir para o português, porque a gente faz a mesma coisa. Quando eu quero enfatizar... Olha só, vou falar de novo. Cassiana is the teacher to teach you Spanish. Hermosa. Eu tô enfatizando. A professora, nesse caso, o sentido aqui é para enfatizar. Eu quero enfatizar que a Cassiana é a professora para ensinar espanhol. Dali Cassiana. Vergüenza. On the Friday there was a terrible rainstorm. Porque também não é uma frase muito comum, né? Eu, por exemplo, nunca li esse tipo de construção, mas existe. Então, é específico para quem sabe o que aconteceu. Então, nesse caso aí, o uso do definite article é porque é um evento que a gente sabe o que aconteceu e a gente sabe o dia, que foi naquele dia. No caso, terrible rainstorm, entendeu? The Friday. Então, é uma sexta-feira específica em que aconteceu aquela tempestade. A gente pode também substituir, né, por That Friday, por exemplo, ou This Friday, se foi a última sexta-feira, né? Então, vocês vão me explicar por que não tem o pronome definido aí na primeira. Whitfield with Crows is one of Van Gogh's most famous paintings and probably the one most subject to speculation. Inclusive, Whitfield with Crows. Vou mostrar pra vocês que quadro é esse. Tá falando desse quadro de Van Gogh. Bom, gente, então nesse caso aí não tem o pronome, é o nome próprio, né? E tá falando do Van Gogh. Então, geralmente também, diante de nome próprio, não se usa o artigo. Como eu falei do caso dos nomes de países, não se usa. E também no caso de Whitfield with Crows, também é o nome de um quadro, tá? E como é um quadro famoso, né? Acaba sendo praticamente o nome próprio mesmo. E agora na segunda. Essa foi tirada de uma legenda de uma foto, né? Uma reportagem do Telegraph. É assim, Sunflowers. Ok. You might not get the original, but hanging a Van Gogh at home might make up for not getting for the museum during lockdown. A Van Gogh? Peraí. Um artigo indefinido antes de um nome próprio? O que significa isso? Pode ser o nome de uma obra. Ambos são substantivos próprios, acho que por isso não tem artigos indefinidos. Ah, sim, esse foi o caso da primeira, mas quando eu falo a Van Gogh, ou seja, quando eu coloco artigo indefinido diante de um nome próprio. É um quadro, é uma obra, isso mesmo. Isso, autor pela obra, é uma figura de linguagem. É uma metonímia, isso. Eu tô tentando lembrar o nome, obrigada, é uma metonímia, isso mesmo. Quando troca o nome do autor pela obra. Então, nesse caso, eu não estou falando do Van Gogh, eu tô falando, na verdade, não é desse quadro aqui. Inclusive, Sunflowers é esse quadro aqui, ó. Ah, eu tenho, porque eu sou muito fã do Van Gogh, gente. Eu já fui pra Holanda, sou muito fã do Van Gogh, eu quase chorei, inclusive. Eu entrei no Museu Van Gogh, eu quase chorei depois que eu fiz o tour dentro do museu. Então, essa aqui é a minha caixinha de... Ela é pelo Van Gogh e eu tô pelo Frida Kahlo. Sunflowers. Mas eu acho que não tá no Museu Van Gogh, eu acho que deve estar no Louvre, não sei. Muito bem, agora não vou parar por aqui, agora você continua aí, Cassi. Vou parar aqui. E segue a gente aí, que a gente é massa pra caramba. Só coisa boa, galera. E acompanha aí todos os canais de comunicação.